Estamos... Gente, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre o princípio do trabalhar ao lado da janela, certo? Qual que é a importância desse princípio, qual que é a relevância dele para que nós possamos aumentar nossa produtividade e assim atingir o 8-4. Quando nós estamos falando do pilar da otimização de tarefas, nós estamos nos referindo a diversos princípios e diversos formatos para que nós possamos facilitar a realização das nossas tarefas, certo? Otimizar tarefas significa facilitar o processo de realização dessas tarefas, facilitar para que nós possamos realmente realizar determinadas tarefas, atividades, projetos e existem realmente princípios para que nós possamos fazer isso. Um desses princípios é o princípio do trabalhar ao lado da janela. Esse princípio se refere realmente de você tá cuidando do seu ambiente de trabalho. E quando eu falo trabalho, gente, não estou me referindo unicamente ao trabalho, certo? Ao trabalho que você está realizando ali no aspecto da sua vida profissional. Mas esse trabalho pode ser qualquer tarefa que você esteja realizando ali no seu dia a dia, tá? Pode ser um projeto de faculdade, pode ser uma atividade ali relacionada à sua vida cristã, né, para um seminário que você vai apresentar, pode ser qualquer tarefa, atividade que para você é relevante, e muitas vezes essa tarefa é interessante que ela esteja interligada com o objetivo que você deseja alcançar. Então, assim, trabalhar ao lado da janela pode se referir a todos esses aspectos, no sentido assim de produzir ao lado da janela, certo? E pode parecer algo simples, pode parecer algo bobo, mas é algo de extrema importância quando o assunto é produtividade, tá? Então, se você quer aumentar a sua produtividade, ou seja, se você quer fazer mais em menos tempo, é importante você aplicar esse princípio. Quando nós estamos falando de produtividade é você fazer mais em bem menos tempo, né? É você realizar mais em menos tempo. E os pequenos detalhes do nosso dia a dia, os pequenos detalhes da nossa rotina fazem uma grande diferença para que nós possamos realmente realizar mais, para que nós possamos produzir mais, tá? Cada detalhe do nosso ambiente, cada rotina, né, que nós temos, cada hábito que nós temos, cada parte do nosso dia, cada ambiente, cada pessoa, tudo isso é organizado, estruturado, orquestrado para que nós possamos realmente realizar, para que nós possamos produzir mais. Então, tudo isso é de extrema importância para que nós possamos atingir o 8-4. O 8-4, como eu sempre falo, eu sempre reforço, o meu intuito aqui é te ajudar para que você possa atingir o 8-4. O 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. O 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Só que só se trata do 8-4? Não, gente, não se trata só do 8-4, tá? 8-4 pode ser o 16-8, que é você fazer em 8 horas o que levaria 16 horas. Né? No caso, 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, sobrando aí 4 horas para você fazer o que você quiser. Mas poderia ser o 16-8, que é você fazer em 8 horas o que levaria 16 horas, sobrando 8 horas para você poder fazer o que você quiser.
Poderia ser o 6 menos 3, que é você fazer em 3 horas, o que levaria 6 horas para poder ser feito, te dando aí 3 horas de, né, para você ter 3 horas livre. Poderia ser o 4 menos 2, que é você fazer em 2 horas, o que levaria 4 horas para poder ser feito. Poderia ser o 2 menos 1, que é você fazer em 1 hora, o que levaria 2 horas para poder ser feito. E poderia ser o 30 menos 1 hora, que é você fazer, que é melhor, 1 hora menos 30, né? Que é você fazer em 30 minutos, o que levaria 1 hora para poder ser feito. Então, assim, se você entrar no YouTube e você colocar em velocidade 2x, é a possibilidade de você fazer em 2 horas, o que levaria 8 horas para poder, né? É a possibilidade de você fazer em um tempo mais rápido, o que levaria às vezes mais tempo para poder ser feito. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo de 1 hora, você pode assistir aquele vídeo em 30 minutos, porque só você colocar na velocidade 2x que o vídeo vai tendencialmente ser mais rápido, certo? Então, há diversos formatos, gente, para que nós possamos aumentar a nossa produtividade, como foi falado no pilar da gestão de tarefas, né, os 18 princípios da gestão de tarefas. A gestão de tarefas, ela nos dá essa direção que é muito importante para que nós possamos atingir o 8 menos 4. Mas você precisa aplicar esses princípios. E você precisa aumentar a facilitação da realização dessas tarefas. E é para isso que surge o princípio do trabalho ao lado da janela. Eu vou perguntar para você trabalha ao lado da janela? Responde aí se vocês trabalham ao lado da janela, gente. Porque assim, o ambiente ele é muito importante, né? O ambiente conta, porque se a gente trabalha em um ambiente austero, um ambiente que não venta, né? Que não vai aquele ar fresco lá em nós, ou às vezes até aquele ambiente que tem um solzinho assim que vem em nós também, pode ser um ambiente bem ruim para poder trabalhar, às vezes, sabe? Porque todo esse pequeno detalhe, ele conta, tem um livro que retrata bastante essa questão do ambiente, que é o livro Hábitos Atômicos do James Clear. Eu acho que eu não tenho esse livro aqui em mãos, aqui exatamente agora não tem. Mas se trata exatamente isso. Se trata exatamente de você estar cuidando do seu ambiente. Mas mais especificamente, o livro ele trouxe um estudo, o livro, né, do Hábitos Atômicos do James Clear trouxe um estudo que é o seguinte: vários dos soldados do exército, né, vieram quando eles estavam, né, lá nas guerras, lá, né, no ambiente lá deles de guerra, eles usavam bastante cocaína. Bastante cocaína era consumida, né, por eles, e quando eles retornaram, né, para suas casas, né, para suas vidas depois da guerra lá, eles pararam de usar cocaína. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Por causa do ambiente. O ambiente foi o responsável por fazer com que eles largassem o vício. O vício do uso à droga. O vício da cocaína. Uma simples mudança de ambiente. Porque no outro ambiente tinha o clima, tinha as pessoas que já estavam usando também, tinha todo um ecossistema para que eles continuassem usando drogas
usando a cocaína, mas aí quando eles vieram, quando eles retornaram para suas casas, o ambiente mudou. E aí, tendencialmente, ele mudou os vícios, né? A pessoa parou com o vício. Então, o ambiente, ele faz a diferença, tá? E se a gente quiser emendar isso no ambiente nesse sentido, assim, de clima mesmo, mas também tem um ambiente no sentido de pessoas, tá? Muitas vezes a gente fala de ambiente no sentido de pessoas também, no sentido de as pessoas que estão no nosso ambiente, as pessoas com quem a gente convive, tendem a também ter relação com os resultados que a gente tem em nossas vidas. Tem aquela velha frase do Jin Woo, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Também, se você é uma pessoa muito religiosa, tem aquela frase, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas referente ao princípio da trabalhe ao lado da janela, esse princípio, a minha ideia de trazer ele aqui porque assim, esse princípio eu aprendi em um vídeo que eu assisti de um canal chamado Zona de Progresso, tá? Esse canal no YouTube, Zona de Progresso, aliás, é um excelente canal de desenvolvimento pessoal, tem muitos vídeos bacanas, e assisti já tem um tempinho já, tem tempão na verdade, né? Quando fui desenvolver essa metodologia do princípio de gestão do tempo, mas eu sempre, às vezes de vez em quando eu revejo aquele vídeo dele. Foi um vídeo onde ele falou sobre produtividade, né? Ele tem vários vídeos no canal sobre produtividade, sobre resiliência, aliás, é um ótimo canal de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E esse canal Zona de Progresso, né, que é o, se eu não me engano, é o Matheus Santana, que é o, né, dono do canal, né? E nesse canal Zona de Progresso, ele fez um vídeo falando sobre produtividade e ele mencionava várias técnicas, né, vários hacks para poder a gente gerenciar a nossa produtividade. E uma das coisas que ele falou que foi muito interessante, que foi justamente sobre trabalhar ao lado da janela. Mas ele mencionou isso de forma rápida, né, ali no vídeo dele, e depois eu comecei a refletir sobre isso, se isso realmente seria eficiente para se tornar um princípio ou não. E refletindo sobre isso, pesquisando um pouco mais sobre isso e, claro, colocando em prática essa recomendação dele, tá certo, gente? E, aliás, tudo que eu falar com vocês, é recomendado que vocês coloquem em prática. É recomendado que vocês experimentem isso que eu estou recomendando a vocês, para que assim vocês consigam realmente ver se isso vai gerar resultado para você, se isso faz sentido para você, tá certo? Então, assim, naquele vídeo do Matheus Santana, né, que me motivou, que eu aprendi esse princípio, né, do trabalhe ao lado da janela, o que ficou claro para mim é o seguinte, que trabalhar ao lado da janela aumenta, assim, a produtividade pelo seguinte, como é que a gente vai trabalhar em um ambiente austero, em um ambiente fechado, né? A gente produz mais em um ambiente arejado, um ambiente que venta, um ambiente onde às vezes a gente consegue olhar uma linda vista ali da janela. A gente está sentado na nossa mesa, mas a gente olha uma linda vista ali da janela. Ou às vezes até vem um solzinho em nós ali, né? Já que a gente senta próximo da janela, às vezes bate um solzinho, dependendo, né, de onde a gente mora, de onde a gente está trabalhando ali próximo dessa janela. Mas a questão é que, sim, trabalhar ao lado da janela pode parecer um detalhe pequeno, mas faz grande diferença, tá? Para você ter uma ideia, as próprias plantas, a gente está falando de plantas, elas são mais bem cuidadas, elas têm mais vitalidade,
plantas, né? Plantas, eu tô falando de qualquer tipo de planta, bonsai, né? Flor e por aí vai. Planta. E aí, flores, plantas, rosas, elas têm melhor se elas ficarem perto de uma janela. Porque perto de uma janela vai ventar, perto de uma janela vai luz, perto de uma janela vai sol. Então, olha só, planta, imagina nós, seres humanos, né? E às vezes a pessoa fica só no quarto fechado, quarto austero, um ambiente que às vezes não gera muita motivação na pessoa de estar ali naquele ambiente. Então é muito importante você trabalhar ao lado da janela, tá certo? E para você poder fazer isso, não tem segredo, né, gente? A primeira coisa é se questionar aonde você normalmente trabalha, tá? Por exemplo, eu exatamente agora, no momento em que eu tô gravando essa aula, eu tô próximo de uma janela. Eu tô na frente aqui de uma janela, tá? O meu celular está apoiado numa janela. E ó, a janela tá aqui, aberta. É claro que eu tenho que fechar um pouco, né, por causa de alguns barulhos, né, alguns ruídos assim externos que podem às vezes afetar aqui a aula para você, mas eu tô exatamente próximo aqui a uma janela. Próximo a uma janela e eu tô olhando, ó, fora da janela. Então assim, eu trabalho literalmente ao lado da janela. Se eu estudo, trabalho aqui no quarto, né, eu tô aqui no quarto. E se eu vou lá para a sala, também tem uma janela. Tem a mesa lá. Se eu trabalho na mesa da sala, também tem o quê? Uma janela. Aliás, na mesa da sala é mais interessante para mim, por quê? Porque lá tem sol. Aqui no meu quarto não, aqui no meu quarto, né? Como é apartamento, aí você... né? E o meu quarto é dentro de uma área, então assim, não bate sol aqui no meu quarto. Mas na sala bate. E aí na sala eu abro a janela, o quê? Entra ar, entra luz, bate sol ali também em mim. O que é importante, já que a gente falou também, a gente fez um princípio, né? Existe um princípio chamado princípio da exposição ao sol. Então entra luz. Trabalhar ao lado da janela é algo fundamental, de extrema importância para aumentar a produtividade. Então, como é que você faz? Bom, vá para um lugar onde tenha uma janela. Vá para um lugar onde tenha uma janela mais vidro do trabalho. É claro, gente, se for possível, para você ir para um lugar que tenha janela. Mas nem sempre pessoas têm essa oportunidade de trabalhar em um lugar onde tem uma janela. Nem sempre tem uma janela no ambiente onde a gente trabalha. Ou às vezes nem sempre pode abrir uma janela, ainda mais porque a pessoa que trabalha em um prédio bem alto, normalmente as janelas são, né, trancadas ali, né, por questão de segurança. Mas se você puder arredar sua mesa, primeiro, escolher um ambiente onde você possa trabalhar. Trabalhe em um ambiente onde tem uma janela. Outra coisa, apoie a sua mesa próximo da janela. Tá? Apoie a sua mesa, todos os seus projetos de trabalho, tudo que você for realizar, coloque próximo da sua mesa. Né? Coloque próximo da janela. E aí começa a trabalhar próximo dessa janela. Se você puder abrir a janela, é algo bem bacana, né? Trabalhar bem bacana você deixar a janela aberta. Pode ser que venta bastante, pode ser que venta pouco, não sei. Depende de onde você está, depende do ambiente onde você vai trabalhar. Esse ar é muito importante, né, para as ideias fluírem,
e por aí vai. Então, assim, trabalhar ao lado da janela não tem segredo. Então, siga esse princípio em conjunto com os outros princípios. Vitor, e se tiver frio, cara, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar ao lado da janela se tiver frio. Bom, aí você pode manter o ambiente fechado. Manter o ambiente fechado, mas mesmo no frio, trabalhe ao lado da janela. Tá, mas aí você pode fechar a janela. A questão também é a vista, gente, né? Você às vezes poder olhar para a vista, né? Poder olhar da janela, às vezes tem uma vista bonita aí do ambiente onde você trabalha, dependendo do lugar onde você trabalha. Então é muito importante isso para que nós possamos criar, né, um bom ambiente. Algo simples, algo básico, assim como a gente falou sobre trabalhar em pé também, que pode parecer algo simples, algo básico, mas é algo importante. E assim, optar por trabalhar em ambientes livres, né? Por exemplo, você ter a oportunidade de trabalhar na varanda da sua casa. Olha, uma ótima ideia. Você tem a oportunidade, às vezes você tem um lindo jardim ali, você tem a oportunidade de trabalhar nesse jardim. Você tem um belo gramado, tem a oportunidade de trabalhar próximo desse gramado. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é bem interessante. É claro que a gente tem que tomar cuidado, gente, com barulhos, tá? Com barulhos, ruídos, porque normalmente ambientes livres, gramados e tal, dependendo do lugar, da região onde você mora, principalmente se você mora em zonas, né, urbanas, não é incomum que tenham muito barulho, tenham muito ruídos, e isso possa afetar, às vezes, o seu ambiente afetar o seu ambiente de trabalho. Mas assim, se possível, né, se você for realizar uma atividade assim mais prática, onde você vai criar, onde você vai, né, executar algo, às vezes até algo artístico, às vezes até algo bastante lúdico, aí pode ser interessante a utilização desse tipo de ambiente. Gente, olha a diferença de você trabalhar dentro de uma sala fechada ou um quarto fechado e você trabalhar em um lindo jardim, né? Um ventinho gostoso, debaixo de uma árvore, um ventinho gostoso, uma bela vista ali da natureza, passarinhos cantando. Então, assim, olha a diferença. Eu sei que às vezes não é possível para todos, é claro, e como eu disse, a questão do barulho às vezes pode afetar nosso ambiente de trabalho, porque até mesmo o foco é algo muito importante. Então, assim, eu trabalho no meu quarto e na sala. Normalmente eu trabalho no quarto. Tá? Normalmente eu trabalho no quarto. Né? Em relação a essa questão do ambiente também, gente, é interessante vocês trabalharem em apenas um só lugar. Tá? Se você puder, né, por exemplo, na sua casa, né, isso porque eu estou falando em casa, tá? Se você trabalha em casa, estuda e trabalha sempre no mesmo lugar.
tá? Quando eu falo estuda, trabalha, as tarefas que você for realizar, se você puder realizar elas no mesmo ambiente, faça isso no mesmo ambiente, tá? Então, assim, as tarefas que eu vou realizar no meu ambiente, eu só realizo aquelas tarefas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no caso, no meu quarto. Agora, por algum motivo ou outro, aí eu vou para a sala. Às vezes aqui no meu quarto tá muito barulho, aí eu vou gravar essa aula, né? Às vezes tem algum barulho aqui do vizinho, aí eu vou para a sala, porque às vezes, por questão do barulho, porque o barulho pode afetar aqui a nossa aula. Mas a questão é que o ambiente ele é muito importante. Então, assim, se você puder optar por trabalhar em um ambiente, né, próximo trabalhar em um ambiente próximo de uma janela e, claro, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, porque senão isso irá afetar realmente o seu foco e a sua produtividade. E não podemos também deixar de mencionar o fato de também trabalhar no mesmo ambiente. Então, em casa, trabalhe no mesmo ambiente. Se não puder trabalhar naquele mesmo ambiente, tem um segundo ambiente, um ambiente secundário. Por quê? Porque o ambiente, ele faz com que você entre já num estado de foco. Então, por exemplo, o seu próprio cérebro, como você todos os dias estuda naquele mesmo ambiente, trabalha naquele mesmo ambiente, o seu cérebro já começa o quê? A reconhecer aquele ambiente como um ambiente de foco, um ambiente de trabalho. Não é um ambiente para entretenimento, não é um ambiente para diversão, é um ambiente para você chegar e para você poder manter o seu foco ali na realização das tarefas naquele ambiente. Então, assim, pode ser na sua casa, é importante você ter esse ambiente, esse seu ambiente, né, no qual você vai trabalhar, se dedicar todos os dias nesse mesmo ambiente. Pode ser também no lugar onde você trabalha, fora da sua casa, né, na empresa onde você trabalha, na organização onde você trabalha. É importante você também ter esse ambiente na empresa onde você trabalha, na organização onde você trabalha, e em outros ambientes também. Então é sempre bom você escolher o seu ambiente de ouro. Vitor, fiz uma viagem. Você fez uma viagem, você muda para, né? Aí nessa viagem que você fez, você também vai escolher, né, nesse lugar onde você está, seja no hotel, seja na casa de um parente, seja na casa onde você está, escolha o seu ambiente de ouro. Ou mudou de organização, mudou de sala, escolha o seu ambiente. Mas procure estar sempre naquele ambiente, claro, trabalhe ao lado da janela desse ambiente. Tá? O ambiente em que a gente trabalha todos os dias, ele ajuda para que nós entremos no estado de foco. E dificulta o foco, o que dificulta o foco? Hoje eu estou trabalhando aqui no quarto, outro dia a pessoa, né? Hoje a pessoa está trabalhando no quarto, outro dia a pessoa está trabalhando na sala, outro dia a pessoa está trabalhando na varanda, outro dia a pessoa está trabalhando na praia, outro dia no hotel, outro dia... Isso dificulta muito o foco. Então, assim, se você quer realmente facilitar o seu foco, se você quer você mesmo se ajudar realmente nesse aspecto de foco, é interessante você escolher esse tipo de ambiente para que você possa... Importante você focar ali no ambiente. Então, digita aí depois qual ambiente você trabalha, qual ambiente você trabalha e se esse ambiente tem uma janela. Se tiver uma janela, trabalhe ao lado da janela, tá? Deixa essa janela aberta, deixa esse ambiente bem arejado, tá certo?
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.